Muito bem, nós vamos começar o nosso estudo de hoje, o Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas. Nós estamos no capítulo 5, o longo capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, Ruídos, Barulhos e Perturbações. Nós vamos dar sequência no item número 91. E recapitulando um pouquinho, o número 90 falava exatamente sobre os barulhos, e Kardec lembrava sempre que normalmente sempre existe uma intenção dos espíritos se manifestarem através desses barulhos, ruídos, de certa forma dessas perturbações que são provocadas nas residências, sobre os indivíduos e tudo mais. Lembrando que muitas vezes são espíritos superiores que se utilizam desses espíritos mais próximos do mundo material que podem provocar esse tipo de fenômeno. E sempre com uma intenção, ou seja, de chamar a atenção, de despertar a curiosidade, seja para transmitir uma mensagem, seja apenas para fazer com que o mundo espiritual seja percebido por eles, E também há aqueles espíritos que se aproveitam dessa possibilidade para poder mesmo atormentar a vida dos encarnados, seja por uma brincadeira, seja por um motivo de vingança, que depois a gente vai estudar. A preocupação que se tem é exatamente se livrar desse empecilho, desse problema. E Kardec lembra que quanto mais preocupados as pessoas estão em querer se livrar deles, mais intenso eles ficam. Que na verdade, quanto mais natural nós lidarmos com o fenômeno, tentando entender as suas razões, muito mais fácil é ele fazer com que eles cessem, com que eles terminem. Nós lemos aqui uma experiência de Kardec no livro Obras Póstumas, em que ele mesmo, fazendo o trabalho da codificação naquela época, em 1856, ele acabou também passando por isso, um barulho, uma batida constante na casa dele. E aí então, feita a evocação, ele entendeu que era o Espírito Verdade, que estava ali através de espíritos mais próximos do nosso mundo físico, chamava a atenção para que ele fizesse realmente essa evocação. E foi exatamente o que Kardec recomenda, que através de um bom médium escrevente, de um bom médium psicógrafo, nós conseguiremos entender exatamente qual a intenção dos espíritos que ali estão. Kardec lembra aqui então que o assunto vai ser tratado com mais detalhes nos capítulos 9, que trata de lugares assombrados, e da obsessão, no capítulo 23 aqui do nosso livro dos médiuns também. Muitas vezes as pessoas preocupam-se muito também, Kardec lembrou, em realizar rituais de exorcismos, rituais de limpezas de ambiente, que não era uma expressão utilizada na época, porque isso lida mais com as religiões de tradições africanas, mas o exorcismo era bastante clássico, dentro do ambiente católico. Então, mas hoje a gente fala assim, tem que limpar o ambiente, aí faz uma defumação, faz uma benzeção, como nós temos nos tempos atuais, para tentar se livrar de algum tipo de influência espiritual. E aí, na verdade, o que os espíritos desejam, hoje a gente tem, Fernanda, utilizando essa cultura africana que se misturou com a brasileira, nós temos bastante isso, as pessoas fazendo ali despachos, como eles chamam, aqueles rituais de oferendas às entidades espirituais, fazendo despachos, utilizando ali de sal grosso, plantas, nesse caso também, Armando, a gente lembra sempre que, se por acaso não é o exorcismo ritual católico, no caso dos evangélicos, realmente tem, fazem ali as suas reuniões, às vezes bastante fervorosas e bastante impressionantes, como a gente costuma ver na televisão. Então, evoluindo de lá para cá, enriquecendo o nosso conhecimento através dessas culturas que foram se desenvolvendo, a gente percebe que mudaram os rituais, mas o fenômeno continua existindo da mesma forma. E o que Kardec fala é exatamente isso. Em vez de tentar expulsar o espírito que ele se encontra, tanto no caso dos processos obsessivos, como no caso também das influências, dos fenômenos que acontecem nas residências, o que é recomendado é procure descobrir por que aquilo está acontecendo. E não simplesmente você espantar, você tentar expulsar aqueles que estão ali, já que você não sabe qual é a intenção. Entraremos agora no item 91. Pois ou pelo menos salgam eles, Fernanda? A gente não sabe se funciona, mas que eles ficam salgados, eles ficam. Item 91, vamos em frente. Item 91. Embora produzidos por espíritos inferiores, esses fenômenos são frequentemente provocados por espíritos de ordem mais elevada,
com o objetivo de demonstrar a existência dos seres incorpóreos dotados de poderes superiores aos humanos. O que significa nesse caso os poderes superiores aos humanos? A gente trata exatamente dessa questão. Da invisibilidade, do conhecimento de fluidos, da influência mental que eles podem exercer sobre os encarnados. Isso a gente não tem conhecimento, a gente não consegue ainda dominar, ou entender como isso funciona. Por isso os espíritos, de certa forma, têm essa vantagem. Enquanto Kardec coloca aqui, dotados de poderes superiores aos humanos, eu colocarei como vantagem sobre os humanos, embora a manipulação de fluidos também seja realmente uma capacidade a mais que eles possuem. A repercussão que alcançam, olha só que interessante isso, bom dia pessoal que chegou. A repercussão que alcançam, o próprio horror que chegam a causar, desperta a atenção para o assunto e acabam por abrir os olhos dos mais incrédulos. Essa é uma vantagem que os espíritos têm, exatamente primeiro por se aproveitarem da nossa mente, que é bastante criativa, e de nós sermos bastante influenciáveis. E como eu sempre coloco para vocês, Kardec vivia numa época em que a mídia não influenciava tanto. Se Kardec, por acaso, naquela época, assistisse O Exorcismo de Emily Rose, se ele assistisse O Exorcista, se ele assistisse Ghost e tantos outros filmes que falam do mundo espiritual, ele teria maior dificuldade ainda para poder esclarecer aquilo que os filmes trazem, do que é verdade e do que não é. A princípio, a única coisa que ele falava era exatamente sobre os contos que por acaso eram publicados, e também das histórias, que eram transmitidas de boca em boca, de geração após geração. Nós temos a vantagem ou a desvantagem de lidarmos com essa influência midiática, que acaba algumas vezes trazendo muitas confusões também para o nosso meio. E quando a gente fala sobre essa questão das influências, nós temos ali, por exemplo, as pessoas que são tomadas por verdadeiro pânico por terem assistido a um filme. E a partir do momento em que esse filme se instalou, a imagem aquelas cenas se instalaram na mente daquela pessoa, a partir dali ela já não consegue, por exemplo, passar sozinha na frente de um cemitério, ficar sozinha num ambiente que é escuro, tudo isso porque ela nunca vivenciou nada com relação às experiências espirituais, ou às experiências espíritas, aos fenômenos espíritas. Mas ela já vem com aquela imagem criada na sua mente de que qualquer coisa já pode provocar nela um certo pânico. E aí então os espíritos se aproveitam disso. Se naquela época eles se aproveitavam de dizer, por exemplo, que eram demônios, que eram enviados do diabo, ou coisa parecida, hoje os filmes que nós assistimos e os programas de televisão trazem a imagem do próprio diabo e exatamente o comportamento que ele teria. Isso provoca na nossa mente realmente aquela grande agitação, ou aquela grande conturbação, para complicar cada vez mais a nossa compreensão. Bom dia, pessoal que chegou. Continua para nós aqui. No caso de impressionar, por exemplo, aqueles que se acham incrédulos, estes acham mais simples considerar os fenômenos como efeitos da imaginação. Explicação muito cômoda e que dispensa a busca de outras. Aqui o que eu acho interessante é que algumas vezes tem pessoas que dizem assim: olha, eu não acredito nessa coisa de espírito, eu não acredito nessa coisa de Deus, não acredito nessa coisa do diabo, mas quando ele entra num lugar sozinho, escuro, que traz aquela imagem meio assustadora, ele não fica lá sozinho. Mas espera aí, você não acredita em fantasma, mas você tem medo de fantasma? Como é que isso funciona? É exatamente aquele conflito entre a razão, o lado racional do seu cérebro, e o lado criativo do seu cérebro, aquele conflito que você não sabe como lidar com isso. Olha, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, mais ou menos aquele provérbio espanhol que traz para nós. Então, o conflito da mente da pessoa. E continua. Então eles não acreditam nas histórias que são contadas, não acreditam na possibilidade dessas manifestações. Mas, como Kardec lembra aqui para nós, quando os objetos são revirados ou atirados à cabeça das pessoas, só uma imaginação muito complacente poderia estar em jogo para que os fatos não sejam reais. Isso ele quer dizer o seguinte: você pode até não acreditar nos espíritos, acreditar em fantasma, Bom dia, Geninha. Acreditar em fantasma, mas se de repente você é atingida por um objeto que você não tem explicação, a primeira coisa que você começa é quem jogou, de onde veio, de onde caiu, ou coisa parecida. E deixa por último, naturalmente, o que é bastante lógico, essa ideia da influência dos espíritos. Porque se você é atingido por uma pedra, a primeira coisa que você vai saber é procurar quem atingiu.
Não tem aquela ideia assim de imediato, um espírito atingiu uma pedra jogou uma pedra em mim. A mesma coisa, se você está na sua casa sozinho e você ouve um barulho na cozinha, seja porque a torneira deixou cair água, seja porque a louça que estava na pia deu uma mexida, ou porque a madeira, o armário fez os barulhos de contração e dilatação, coisa parecida, né? Quando ouve um barulho a gente fica se perguntando o que exatamente aconteceu. No caso de pessoas que são muito impressionadas, qualquer barulho já provoca um certo susto. Ela já fica imaginando que alguma coisa sobrenatural provocou aquele tipo de barulho, aquele tipo de fenômeno. Continua aqui para nós. Se alguma coisa acontece, tem forçosamente uma causa. E se uma fria e serena observação demonstra que esse efeito independe da vontade humana e de toda a causa material, é que, além disso, apresenta sinais evidentes de inteligência e vontade próprias, o que é o seu traço mais característico. Somos forçados a atribuí-la a uma inteligência oculta. Mas que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos revelam de maneira dificilmente contestável, graças aos meios que nos proporcionam de nos comunicarmos com eles. A gente lembra sempre que quando se fala, bom trabalho aí, Didima, quando a gente fala sobre as avaliações que o Espiritismo traz para nós, a análise desse fenômeno, a gente lembra que não é simplesmente você pegar um livro, abrir uma resposta e simplesmente se convencer ou tentar convencer alguém da natureza daquele fenômeno. É importante um conjunto de conhecimentos. Você pode, por exemplo, através de uma reunião mediúnica, conversar com os espíritos através da psicografia. Então você já tem essa ideia da existência de fato do mundo espiritual por ter participado dessa experiência. Depois, então, tudo aquilo que acontece fisicamente, de fenômenos que são estranhos, a gente já traz na nossa mente esse conceito trabalhado da existência do mundo espiritual que pode justificar o fenômeno. Agora, quando uma pessoa que nunca leu o Espiritismo, nunca leu sobre o Espiritismo, não conhece absolutamente nada de doutrina, e de repente ela presencia um fenômeno, e você fala simplesmente que são os espíritos que fizeram, que provocaram aquele acontecimento, ou ela vai acreditar na sua palavra, ou ela vai desacreditar, porque a sua mente não está trabalhada, não está preparada para aceitar a existência do mundo espiritual. Então, mesmo que ela aceite, ela vai aceitar de um modo bastante precário, porque ela vai imaginar que os espíritos podem fazer o que eles querem, ela vai imaginar que os espíritos estão ali sempre presentes, assombrando as pessoas, interferindo em suas vidas e coisa e tal. Então, na verdade, é importante que a gente primeiro traga uma base conceitual bastante trabalhada, bastante definida, para que a gente possa compreender aquilo tudo que vem do mundo espiritual. Por isso que Kardec trabalhou aqui conosco, nós estamos no capítulo 5. No capítulo 1 ele colocava a ação dos espíritos, manifestações físicas, manifestações inteligentes, teoria das manifestações físicas, para depois chegar nessa questão dos barulhos. Então a gente já começou a fazer um trabalho de entendimento daquilo que existe no mundo espiritual, daquilo que como é a existência desses seres no mundo espiritual, de que modo que eles podem interagir com o mundo físico, para depois a gente entender os fenômenos, né, de assombrações ou de aparições de espíritos. Então a nossa base conceitual já está muito bem elaborada, ao contrário do que acontece na sociedade comum que não tem esse conhecimento, porque qualquer barulho, qualquer obsessão, qualquer efeito que seja observado, para eles causa grande impressão. Por isso que Kardec, quando ele fala para nós aqui no Livro dos Médiuns, que ele diz assim: se por acaso você perceber um fenômeno, fique tranquilo, tente entender porquê da causa e coisa e tal. Aí que a gente brincou da outra vez que nós estudamos, é muito fácil ele falar sobre isso. Se você não está num lugar escuro, chega alguém, dá um toquinho no teu ombro e aparece para você e fala bu. Você fica branco, reluzente e sai correndo, né? Kardec pararia, olharia e falaria assim: tá bom, você me assustou, mas o que você quer? A maioria de nós já teria, assim, sumido há muito tempo, né? Isso por quê? Porque ele, através das suas experiências e através das observações, já tem esse entendimento do que acontece no mundo espiritual. Vamos lá então, continuando. Aliás, diz Kardec, os estudos espíritas nos ensinam também a distinguir o que há de real, de falso ou de exagero nos fenômenos que examinamos. Essa é a questão importante da gente falar, da gente entender o que é real naquele fenômeno. Foi realmente provocado por um espírito? Existia alguém que poderia favorecer
aquele acontecimento. O local é um local que favorece também de alguma forma. Se por acaso nós não temos condições das manifestações dos espíritos, qual foi o truque utilizado para poder provocar essas impressões? Já comentamos com vocês aqui sobre o filme... não é o Grande Truque, é o outro. Como é que ele chama? Me ajuda aí, gente. Aquele filme do Edward Norton, que ele é o mágico, que ele faz truques na Europa naquela época. Me lembrem aí. O Ilusionista. Obrigado, Miriam. Então, o Ilusionista, por exemplo, eu lembrei para vocês, naquele caso em que ele está no teatro, em que ele tem ali os seus truques, né, para poder impressionar as pessoas, e um desses truques era exatamente a aparição de vários espíritos, né, de um espírito de alguém que já tinha morrido, no caso da namorada dele que teria um truque, coisa e tal, e as pessoas estavam ali lotando. Não era para ver borboleta voando, não era para ver a árvore crescendo, eles queriam ver o espírito. E naquela época, a gente lembra sempre que os teatros, os mágicos na época, os ilusionistas daquela época, aproveitavam e muito esses fenômenos. Nós já lemos, por exemplo, sobre o Dr. Douglas Home, sobre o Sr. Douglas Home, que era um médium de efeito físico muito potente naquela época na Europa, e também nos Estados Unidos, porque ele fazia viagens para aqueles locais, e o trabalho dele, na verdade, ele ganhava a vida de certa forma, e era muito criticado por isso, na produção desses fenômenos. Então ele ia para um lugar, fazia barulho. As irmãs Fox, a mesma coisa, começaram também a ganhar dinheiro com isso, fazendo apresentações públicas, apresentações particulares e tal. E a questão era exatamente isso. Aqueles que eram os mais céticos tentavam entender se aquilo de fato era um truque, e a maioria acreditava isso num truque, porque ou fazia barulho por causa de nervos, ou por causa de ossos que estalavam nos pés, por causa de coisas que eram amarradas, ou luzes que acendiam e coisa e tal. Então procuravam descobrir qual era o truque. Depois de desmascarado esse truque, já perdia a graça, mas muita gente se beneficiava disso. Então esse filme Ilusionista é bem interessante. Se vocês puderem assistir de novo, para quem já assistiu, ou assistir para quem não assistiu ainda, assista com calma, não necessariamente observando a trama, mas observando o contexto. De que forma que ele ganhava vida, o que ele fazia, qual era a reação das pessoas diante daqueles fenômenos, que a gente vai entender mais ou menos como era na época de Kardec também. Hoje já perdeu a graça, né? Hoje as pessoas fazem mágicas. É mais mesmo assim truques de cartas, truques de levitação e coisa e tal. Naquela época os truques envolviam os espíritos. Esse que é interessante. Então por isso Kardec coloca, né? Os estudos espíritas nos ensinam também a distinguir o que é de real, o que é de falso. Por isso que ele coloca, porque era um contexto que ele vivia naquela época, de muitas apresentações públicas envolvendo os espíritos, e tinha que discernir o que era real e o que não era, e também de exagero. O exagero a gente lembra, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto, diz o ditado popular. Então se por acaso eu vi ali um barulho que aconteceu na minha cozinha, eu já vou contar para todo mundo que caiu o armário, empurrado por um espírito. Se por acaso eu vi assim uma luz que brilhou, que piscou no meu quintal, eu já vou falar assim que era uma pessoa que tinha aquela cara deformada que estava vindo na minha direção. Então a gente sempre tem essa ideia de querer contar para impressionar as pessoas, né? Nós somos impressionáveis e gostamos de impressionar também. Então a gente sempre dá aquele toque pessoal, né, do telefone sem fio. Vocês lembram da brincadeira, né? Começa de um jeito e termina de outro, bem exagerado, né? Daqui a pouco o mundo está acabando porque alguém viu uma luz no quintal. Continua para nós aqui. Quando um efeito estranho se produz, um ruído, um movimento, ou mesmo uma aparição, o primeiro pensamento que devemos ter é o de que a sua causa é natural, porque é a mais provável. É o que Kardec lembra. Primeiro, analisemos sempre qual é o efeito físico da nossa ciência, do nosso mundo material, que possa ter provocado aquele fenômeno. A gente tem o fogo fato, que é aquela liberação de metano que tem nos cemitérios, e normalmente quando esse gás entra em contato com a atmosfera, com o oxigênio, ele se torna meio reluzente, meio incandescente. Então são muitos os relatos de pessoas que vão a cemitérios e veem aquelas luzes aparecendo assim e correm dizendo que são fantasmas, sendo que na verdade nada mais é do que gás que entra no processo de combustão. Esse é um dos exemplos que a gente coloca. Então, primeira coisa, independente do que aconteceu, por mais assustador e pavoroso que seja, a pergunta é inicialmente, o que pode ter provocado aquilo dentro do nosso ambiente material? Feita essa avaliação,
descartada todas as possibilidades conhecidas por todos nós, a gente começa então a avançar para os fenômenos que são sobrenaturais dentro dessa visão da ciência materialista. Ou seja, é natural, mas vinda do mundo espiritual, que as pessoas chamam de extraordinário, de sobrenatural, sobre-humano, metafísico, seja lá qual é o nome que utilizam. Então, analisar a causa natural, que é o mais provável. Devemos então procurar essa causa com maior cuidado, não admitindo a intervenção dos espíritos, senão quando bem averiguada. Esse é o meio de evitarmos a ilusão. Aquele, por exemplo, que recebesse uma bofetada ou bordoada nas costas, sem estar perto de ninguém, como já se tem visto, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. E aqui Kardec faz uma referência ao espírito de um danado, que é o espírito de Caustal e Darry, que eu já comentei com vocês nos nossos encontros anteriores, que era um espírito que se encontrava ali mais de 2 séculos preso numa residência, porque por ter cometido um crime no passado, assassinando seu irmão e sua esposa, acreditando que os dois tinham sido infiéis. Ele era um açougueiro, e aí então ele ficou preso pela sua própria atração, pela sua própria produção mental, àquela residência durante mais de 200 anos. E aí então alguém foi alugar aquela residência, e a pessoa estava sozinha, andando pela casa, e de repente sentiu um tapa no rosto. É incontestável que alguma coisa estranha aconteceu, que não existe nada de natural. Você está sozinho, alguém vem e dá um tapa no seu rosto. E aí a gente lembra, para quem quiser depois estudar um pouquinho mais, deixa eu pegar aqui a referência, que vale a pena vocês lerem, tá, pessoal? Está aqui, o volume 3 da Revista Espírita, então eu acho que é o mês de 1860, um homem sozinho em casa, recebe uma bofetada do espírito que mais tarde é identificado. Então esse é uma das situações que nós podemos observar. Voltando aqui para o nosso texto, só um instante. Eu tive que sair aqui da página que estava marcada. Está aqui. Devemos acautelar-nos contra os relatos que podem ser considerados muito ou pouco exagerados, e também contra as nossas próprias impressões, para não atribuirmos origem oculta a tudo quanto não pudermos explicar. Então aqui também tomar cuidado sobre aquilo que é exagerado, porque a gente lembra sempre que por exemplo, o folclore brasileiro já trata bastante sobre isso, quando você fala sobre lobisomem, sobre o boitatá, sobre o saci pererê e coisa e tal, sobre aquela famosa loira do banheiro, quem não lembra da loira do banheiro? Quantas pessoas já contaram, eu nunca vi, mas eu conheço alguém que já conheceu, alguém que já viu. E aí então a gente começa exagerando, Naquela época, eu lembro, Ney, era a década de 80, eu tinha ali por volta dos meus 12, 13, tenho medo até hoje, dos meus 12, 13 anos de idade, década de 80, eu tenho 43 anos hoje. Era uma época em que a diretora teve que intervir no comportamento dos alunos que não conseguiam ir sozinhos na escola. Nós não íamos no banheiro sozinho. Então, quer dizer, foi uma febre, foi uma febre que teve naquela época lá, que se ela não tivesse acabado com essa história toda, a gente entraria em pânico. Então isso era uma coisa que acontecia bastante. Então ninguém nunca viu, mas todo mundo conhece alguém que já viu. Então essa história vai se perpetuando, vai se alongando e cada vez mais vai se agravando. Alguém que já viu um morto abrindo os olhos no caixão e coisa e tal. E a televisão ajuda muito nisso. A Globo, na década de 80, tinha um programa chamado Casos Extraordinários, se eu não me engano esse era o título, e passava no Fantástico todo domingo, E era um dos quadros, sem dúvida nenhuma, de maior audiência no Fantástico, porque todo mundo queria saber quais eram os casos. Aí era aquela história de um caminhoneiro que estava dirigindo, e de repente uma moça estava gritando no meio da estrada, assim, à noite. Aí ele parou para poder socorrer, ela diz assim, corre lá embaixo e socorre o carro que caiu. Quando ele chegava lá, a mulher estava morta no volante do carro. Aí quando ele olhava para trás não tinha mais ninguém. Essa era uma história. Um outro caso, eu lembro até que foi feito com o Estênio Garcia. Ele representava um morto que estava no caixão, e era muito comum naquela época você fotografar os mortos. Isso na década de 70, que passou nesses casos especiais, nesses casos extraordinários. E aí então fotografavam o morto, e quando revelavam a foto, o morto estava dando risada.
E aí o Estênio Garcia naquela época fez um papel muito legal. Então a gente vê assim que são os casos que vão sendo contados, quando a gente vai para o interior então, interior do Brasil, interior das grandes cidades e dos estados, né? A gente vê muito essas histórias de fantasmas, de mortos, de assombração, de não sei o quê, e as pessoas sempre vão exagerando. E a pergunta é assim, você acredita naquilo ou você não acredita? Então Kardec coloca para nós um ponto principal. Primeiro, você tem que ser muito racional naquilo que você está fazendo. Tá, é possível que aquilo aconteça? Sim, é possível. Aquilo de fato aconteceu? Já não sabemos. Então tá, bom, acontecer, bom, isso é possível acontecer, isso pode acontecer dessa ou daquela forma e coisa e tal, mas até aí dizer que aconteceu, eu por exemplo, pessoalmente, nunca vi nenhum fenômeno físico. Tirando o fato de já ter conversado com espíritos através da psicografia, através da psicofonia, tirando isso, eu não presenciei absolutamente nada, mas eu conheço um monte de gente que conhece alguém que já viu. Mas daí, a coisa de fato, se a Ju, por exemplo, acabou de cair, né? Ela presencia fenômenos físicos o tempo todo na casa dela, né? Ela acabou de cair, mas quando ela voltar, ela conta para vocês. Mas aí é aquela história assim, né? Se alguém me perguntar, eu vou dizer assim, eu nunca vi, mas eu conheço alguém que viu, tem uma amiga minha que já viu, como todo mundo faz. Vamos em frente então. Tá. Há muitas causas simples e naturais que podem produzir efeitos estranhos à primeira vista. E seria evidentemente supersticioso ver espíritos por toda parte, ocupados em derrubar móveis, quebrar louçaria, provocar todos esses distúrbios domésticos que é mais razoável atribuirmos ao descuido, a racionalidade de Kardec acima de tudo. Se por acaso quebrou alguma coisa na cozinha, é porque provavelmente alguma coisa estava fora do lugar, alguma coisa estava no lugar que poderia cair, né? E não simplesmente alguma coisa acontecer. Então, temos que descartar tudo aquilo que diz respeito aos fenômenos provocados dentro do ambiente físico, para depois a gente passar para o ambiente espiritual. Item 92. A explicação do movimento dos corpos inertes aplica-se naturalmente a todos os efeitos que acabamos de tratar. Bom dia, pessoal que chegou. Os ruídos, embora mais fortes que os golpes na mesa, têm a mesma causa. O lançamento ou deslocamento de objetos é produzido pela mesma força que levanta objetos. A gente já estudou sobre as mesas girantes ou mesas dançantes, de que forma que os espíritos, envolvendo-as com esse fluido materializado, né, o ectoplasma, que é doado, né, ou é retirado de um médium que organicamente pode fazer essa doação, os espíritos então misturam com o seu perispírito, né, envolvem, impregnam aquele objeto e aí então se torna uma extensão do seu próprio corpo. E no caso também lançamento, deslocamento de objeto e coisa e tal, também, né? Armando colocou que já ouvi barulho na porta, de porta abrindo e fechando, e essa fazia rangido, mas a porta não fazia. Isso aconteceu quando um parente desencarnou, sabendo que o mesmo queria vir até a minha casa, né? Fiquei apavorado acendendo vela por medo, né? Eu ainda não era espírita, né? Hoje você só não acenderia a vela, né, Armando? Mas ficaria com medo também, né? Duvido que você teria a frieza de olhar para trás e falar assim, quem é o espírito que quer se comunicar? Provavelmente você daria uma geladinha na espinha também, né? Então a gente vê assim que são muitos casos, né, de experiências pessoais que as pessoas vão observando, vão vivenciando, mas que quando a gente consegue ter essa base teórica da produção desses fenômenos, eles se tornam mais práticos, mais simples. Algumas vezes a gente não sabe nem como resolver o problema, mas a gente sabe qual é a possível causa do problema. Isso é bastante interessante. Vamos em frente. Há mesmo uma circunstância que serve de apoio a essa teoria. Poderíamos perguntar onde se encontra o médium nesses casos. A gente lembra sempre que para a produção de um efeito físico, há necessidade de um médium que seja um médium que produza efeitos físicos. Ele vai doar um tipo de substância que tem no seu organismo, o espírito vai utilizar esse fluido animalizado, né? Também a mesma coisa, né, Jane? Que saber não só o que produziu o fenômeno, a Jane está lembrando também de que tipo de espírito que produz esse tipo de fenômeno e qual é o objetivo da produção, né? Então é importante a gente ter assim um conhecimento bastante abrangente sobre as diversas possibilidades, né? Hoje aceitaria o fenômeno com mais serenidade, dando até para aceitar o medo, pois isso não acontece todos os dias. A gente teria mais racionalidade, né? Às vezes acontece assim em casa, você está assim à noite e ouve assim a louça, por exemplo, em cima da pia se ajustando ali, né?
e aí então faria aquele barulho. Aí a gente para assim e fala, bom, se for um espírito, é um espírito, paciência. Né? Depois, se por acaso isso continuar acontecendo, eu vejo o que pode ser feito. Então a gente vai sempre pensando nas coisas. Às vezes é comum aqui em casa, a gente usa aquelas ventosas que ficam grudadas nos azulejos para pendurar alguma coisa que a gente queira, né? E aí de repente essa ventosa começa a perder a sua aderência e cai. Aí 1h da manhã, 2h da manhã, a gente ouve um barulho de coisas caindo no banheiro. Aí todo mundo vai pensar assim, nossa, tem um espírito no banheiro. Até explicar que a ventosa perdeu ali a sua aderência, que tem que colocar de novo e coisa e tal, já é uma outra história, né? Então a gente pelo menos não tem esse problema. Mas para as pessoas que são muito impressionadas, que já vivenciaram algum tipo de experiência, isso pode ser para elas um terror, né? Continuando então. Falamos dos médiuns, né? A pergunta é, quem é o responsável pela produção desse fenômeno em termos de doação de fluido? Porque muitas vezes o indivíduo ignora que ele é um médium, né? Que ele seja capaz, né? Essa noite eu vi a luz se apagando num clique, né? Mas virei para a cama e dormi, né? Aquela história, né, Tina? Para de me incomodar, deixa eu dormir pelo menos. Né? Faz o que quiser, mas deixa eu dormir. A Amanda colocou, né? Se contestarmos o fato, temos que perguntar o que o espírito quer e depois sair correndo, né? Se der tempo, né? Se der tempo de perguntar. Então, descobrir qual é exatamente o médium responsável pela produção desse fenômeno. Os espíritos explicaram que há sempre alguém cujas forças são usadas à sua revelia. Isso porque nós estamos tratando aqui de fenômenos espontâneos, quer dizer, ele acontece sem intenção. Porque há aquelas reuniões em que você deseja que o fenômeno aconteça e ele de fato acontece. Então nesse caso não é espontâneo, é intencional. Mas aqui é alguém que está passando por uma casa, alguém que está no ambiente, de repente sai um barulho, acontece alguma coisa e ele fala assim, nossa, essa casa está assombrada. Mal sabe ele que ele ajudou na produção daquele fenômeno. É quase sempre casas habitadas. Deixa eu ver aqui, volta um pouquinho. Tá. As manifestações espontâneas raramente ocorrem em lugares isolados. É quase sempre em casas habitadas que elas se verificam, em virtude da presença de certas pessoas que exercem sem querer a sua influência. Trata-se de verdadeiros médiuns que ignoram as suas faculdades e por isso os chamamos de médiuns naturais. Estão para os outros médiuns na condição dos sonâmbulos naturais para os sonâmbulos magnéticos, e são, como eles, dignos de observação. Aqui Kardec faz uma comparação dos sonâmbulos, por exemplo. Hoje a gente já não tem esse tipo de acontecimento, beleza, filhinho? Esse tipo de acontecimento, como acontecia naquela época, porque é tudo uma questão de época, questão de moda, questão de intenção das pessoas. E hoje a gente não vê, por exemplo, magnetizadores. A gente vê pessoas que produzem ali terapias alternativas com imposição de mãos, trabalham com fluidos e coisa e tal, mas naquela época os magnetizadores eram muito comuns. Eles abriam consultórios considerando-se magnetizadores e curadores. E aí então esses indivíduos, dependendo da pessoa que se submetia a esse tratamento, o magnetismo provocava nela um tipo de sonambulismo. Então ela entrava num estado de transe e a partir dali alguns fenômenos eram observados. Então esses eram as pessoas que eram sonâmbulos magnéticos. A gente vê muito isso. Durante um tempo tinha um hipnólogo que aparecia nos programas de televisão, normalmente programas de auditório, para produzir fenômenos com o pessoal com as pessoas que estavam na plateia. Aí chamava uma pessoa, fazia ali nele uma técnica de hipnose, e aí então falava para ele ficar rígido, feito uma tábua, as pessoas sentavam sem ele envergar, colocavam nele determinado tipo, induziam a determinado tipo de comportamento, né? Tinha um garoto que passou pela hipnose, e aí no caso, o responsável, o hipnólogo, deu uma cebola para ele e disse para ele assim, mastiga, porque essa maçã está deliciosa. E ele mastigava a maçã inteira, a cebola inteira, adorando. Depois, quando ele saiu do estado de transe, ele sentiu o sabor da cebola na boca e começou naturalmente a cuspir, a fazer aquela cena toda no palco, todo mundo dando risada, né? Então, isso acontece mais por causa dessa ideia. Coloca a mão assim, você agora, né, você está dormindo, de repente a pessoa fica rígida como uma tábua. Coloca a cabeça dela, a nuca dela apoiada numa cadeira e o calcanhar na outra. E ela fica simplesmente rígida.
por causa de um estado de transe que foi induzido. Os sonâmbulos naquela época era a mesma coisa, só que eles produziam ali no caso, muitos desses sonâmbulos, a pré-cognição, ou seja, a previsão do futuro, a dupla vista, no caso, por exemplo, de você ver através dos corpos ou ver o ambiente espiritual onde você se encontra, vista à distância, porque você consegue nesse estado esse desdobramento espiritual e ir até o local e descrever alguma coisa que acontecia e tal. Já os sonâmbulos naturais, como o mais conhecido deles, por exemplo, nos nossos tempos contemporâneos, era um americano chamado Edgar Cayce. Se vocês tiverem oportunidade de ler um pouquinho, fazer uma pesquisa sobre ele, esse é o nome do cidadão. Esse é o nome dele, está aqui, ó, Edgar Cayce. Pesquisem sobre ele, porque ele era consultado inicialmente para poder fazer curas. Então ele via através dos corpos das pessoas, e isso está muito bem documentado, tem até a Fundação Edgar Cayce nos Estados Unidos, colocando-o como sendo o novo Nostradamus, mais potente do que Nostradamus, porque Nostradamus trazia-lhe previsões através de figuras de linguagem, através me fugiu a palavra agora, mas através de imagens que não são claras e tal, né? Edgar Cayce, ele tinha tanta precisão nas suas previsões que ele falava datas, nomes e locais. Então, inicialmente, ele se auto-induzia num estado de transe sonambúlico. Ele deitava ali numa... simbologia, exatamente, Brás. Não era essa a palavra, mas é exatamente isso que significa. Através de símbolos, né? Então, no caso do Edgar Cayce, ele era muito preciso. Ele não tinha essa história de ficar falando com figuras que as pessoas tinham que adivinhar. Ele falava e pronto. Então ele deitava, né, numa poltrona, e ali então ele afrouxava a gravata, colocava os pés sobre uma mesa ali direitinho, né? E de repente ele começava a entrar naquele estado de torpor, e a partir do estado de torpor ele fazia então as suas previsões ou trazia as suas curas. No caso, Kardec fez essa comparação exatamente porque existem médiuns naturais e médiuns que são conscientes. Ele fez a comparação com os sonâmbulos, com os médiuns sonambúlicos no caso. 93. A intervenção voluntária ou involuntária de pessoa dotada de aptidão especial parece necessária, na maioria dos casos, para a produção desses fenômenos, embora haja aqueles em que o espírito parece agir sozinho. Mas ainda nesse caso ele poderia tirar o fluido animalizado de uma pessoa distante. Mas isso explica porque os espíritos que nos cercam incessantemente não produzem perturbações a cada instante. É necessário primeiro que o espírito queira, tenha um objetivo, um motivo para fazê-lo. A seguir, que encontre precisamente no lugar em que pretende agir uma pessoa apta a ajudá-lo. Coincidência que só raramente ocorre. Se essa pessoa aparece inesperadamente, ele a aproveita. Mas apesar das circunstâncias favoráveis, ele poderia ainda ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir como quer. Pode também só lhe ser permitido agir dentro de certos limites. Nos casos em que essas manifestações sejam consideradas úteis, seja para servirem como meio de convicção, ou uma experiência para a pessoa que a suporta. E essa experiência, a gente lembra que ela pode ser uma experiência agradável ou desagradável. Né? Não precisa ser necessariamente uma experiência que ele vá aprender alguma coisa muito nobre, coisa e tal. De repente, um processo obsessivo nesses termos, com essas manifestações físicas, esse tormento que ele vivencia é alguma coisa que ele precisa desenvolver no seu caráter. Né? Tem um objetivo de desenvolver alguma coisa no seu caráter. E normalmente quando a gente vê, essa passagem de Kardec é interessante, que fala sobre a liberdade e a autonomia que os espíritos têm na produção desses fenômenos, é interessante se a gente fizer uma comparação com os filmes que são mostrados hoje, em que os espíritos podem simplesmente assassinar pessoas. Você está ali deitado, você está ali andando por um corredor, de repente vem ali uma faca e crava nas suas costas, como acontece em muitos filmes. Ou então você está caminhando, um espírito te joga pela janela e você esborracha lá embaixo. Quer dizer, não é bem assim que a coisa acontece. Estarmos encarnados, o ambiente que a gente vivencia, os compromissos que nós temos aqui com o mundo físico, para nós, não permite a interferência do mundo espiritual na nossa programação reencarnatória.
Eles não podem nos ferir interferindo dessa forma. Então acontece muito, né, você andar por um cemitério, de repente vem ali uma pá, né, ou um facão e corta a sua cabeça, como a gente sempre vê nos filmes, né? Então não é bem assim. Então aqui, ó, pode também só lhe ser permitido agir dentro de certos limites, nos casos em que essas manifestações sejam consideradas úteis. Então a proteção espiritual, ou a proteção vibratória, né, a produção vibratória daquilo que é feito e tudo mais, né? O Ney perguntou, mas não somos co-criadores? Sim, Ney, não é que você é co-criador, mas você é co-participante, digamos assim, né? Porque na verdade quem cria o fenômeno é o próprio espírito. O médium, nesse caso, ele faz a doação de fluidos quando ele tem aptidão física para isso. Então, na verdade, você é co-participante, mas mesmo participando desse fenômeno, até de que forma que ele vai interferir na sua existência, de que forma que ele vai te prejudicar ou te beneficiar. Então a coisa não acontece, os espíritos não fazem o que eles querem. Embora eles estejam sempre entre nós aqui, eles não podem simplesmente interferir. Teve um filme chamado Fantasmas, não, chamado Espíritos, com Michael J. Fox, aquele ator que fez o De Volta para o Futuro, que é uma comédia, em que ele é um charlatão. Mas é um charlatão que conta com a assistência de alguns espíritos que são amigos dele. E tem um assassino, um serial killer que desencarnou e continuava matando as suas vítimas, segurando o coração e apertando até ele parar de bater. E então ele é contando as suas mortes, né? É um filme até interessante de analisar por esses casos. Quer dizer, como se o espírito pudesse simplesmente tirar a vida de alguém, prejudicar alguém porque ele tem vontade. Ele pode até ter vontade, ele pode ter toda a revolta do mundo. Mas se eu sou um espírito que não tem esse merecimento de passar por uma situação problemática como essa, não significa, então o espírito não pode simplesmente agir pela sua própria vontade. Ele pode ficar perto de mim me socando, gritando, fazendo e acontecendo. Se eu não tenho merecimento e se eu tenho capacidade de afastá-lo de mim pelo meu campo vibratório, pela minha força mental, pela minha força vibracional, ele simplesmente vai ficar se mordendo, vai ficar arrancando os cabelos que ele não vai poder fazer absolutamente nada. O exemplo é a série América Terror, né? America Horror, né? Nesse espírito, além de estarem presos a uma casa, matam seus habitantes, né? Pois é, mais ou menos por isso que eu falo que na época de Kardec ele lidava apenas com contos e fantasias. No nosso caso a gente conta com os filmes contra nós, que quanto pior melhor no caso dos filmes, né? O que é importante é a adrenalina subir. Qualquer espírito não consegue interagir na matéria sem o concurso, né, do uso dessa bioenergia, né, que no caso é o ectoplasma que a gente coloca. E mesmo que consiga interagir na matéria, ele só pode interagir nos campos em que é permitido. Não simplesmente fazer o que eles bem entendem. 94. Citaremos a respeito a conversação suscitada pelos fatos verificados em junho de 1860, na rua Desnoyers, em Paris. Os pormenores encontram-se na Revista Espírita de agosto de 1860. Naturalmente, nós vamos até lá a Revista Espírita de agosto de 1860 para poder ler o caso que Kardec vai aqui depois, porque ele vai conversar com São Luís e também conversar com o espírito responsável por aquele fenômeno. Mas a pergunta é, que fenômeno é esse? É o que a gente vai agora fazer a leitura. Tá, filhinha? Estou aqui na Revista Espírita, então você não vai fazer nenhuma colagem. O título é O Trapeiro da Rua Desnoyers, Sociedade, 29 de junho de 1860. Sob o título de Cenas de Feitiçaria do século XIX, o Droit revela o seguinte: o Droit era um jornal da época. Um fato muito estranho vem ocorrendo atualmente na Rua Desnoyers. O Sr. Lassage, econômico do Palácio de Justiça, ocupa um apartamento nessa rua. Desde algum tempo, projéteis vindos não se sabe de onde, vêm quebrar as vidraças, penetrando o interior da casa e atingindo os que ali se encontram, de modo a feri-los mais ou menos gravemente. São fragmentos bastante consideráveis de lenha semicarbonizados, pedaços de carvão de pedra muito, muito pesados e até dos chamados carvões de Paris. Deve ser carvão mineral a que ele se refere. A doméstica do Sr. Lassage recebeu vários no peito, resultando em fortes contusões. A vítima desses sortilégios acabou por requerer a assistência da polícia. Agentes foram postos em vigilância, mas eles próprios não tardaram a ser atingidos pela mesma artilharia invisível, sendo-lhes impossível saber de onde vinham os golpes. Tendo a existência se tornado insuportável numa casa,
em que surpresas desagradáveis poderiam ocorrer a qualquer momento, o Sr. Lesage solicitou ao proprietário a rescisão do contrato. Aceito o pedido, e a fim de redigir a ata rescisória, mandaram vir o Sr. Vaillant, oficial de justiça, cujo nome convinha perfeitamente numa circunstância em que as citações não poderiam ser feitas em perigo, né? Ou seja, alguém que era bastante racional, bastante tranquilo, que não ia se impressionar com os fatos com tanta facilidade. Com efeito, tão logo o funcionário ministerial começou a redigir o ato, um enorme pesado de carvão, lançado com extrema violência, entrou pela janela e foi bater contra a parede, reduzindo-se em pó. Sem se perturbar, o Sr. Vaillant serviu-se do pó para espalhá-lo sobre a página que acabava de escrever, da mesma forma que outrora Junot se servira da terra levantada pela bomba, né? Que no caso ele coloca como mata-borrão, né? Já que a gente escreviam com caneta tinteiro naquela época, eles jogavam aquele pó para poder absorver o excesso de tinta para não manchar a página, né? Então conta aqui, né, o jornal está contando, que quando esse objeto caiu, ele pegou aquele pozinho e jogou em cima do livro para poder usar de mata-borrão. Da mesma forma que Junot, que era ali alguma personalidade que participou da guerra em que a França estava envolvida, no momento em que alguma explosão aconteceu perto dele, ele usou a terra para poder também utilizar o mata-borrão para os seus relatórios. Em 1847 ocorreu um fato análogo na rua Desgrais, cujo relato então fizemos. Um tal L, mercador de carvão, também servia de alvo a fantásticos sagitários, né, aquelas flechas que eram jogadas, e estas incompreensíveis emissões de pedras punham em polvorosa todo o quarteirão. Paralelamente à casa habitada pelo carvoeiro, havia um terreno vago, em meio do qual se achava a antiga igreja da rua Desgrais, hoje escola dos frades da doutrina cristã. A princípio imaginaram que de lá partiram os projéteis, mas logo tal ilusão se desfez. Quando vigiavam de um lado, as pedras chegavam do outro. Entretanto, eles acabaram surpreendendo em flagrante o mágico, que não era outro senão o próprio Sr. L. Tinha recorrido a essa fantasmagoria porque estava descontente na casa e desejava rescindir um contrato. Não foi o que se deu com o Sr. Lesage, cuja honorabilidade excluía qualquer ideia de artimanha e, aliás, estava muito contente com seu apartamento e o deixou com pesar. Espera-se que o inquérito, conduzido pelo Sr. Roubaud, comissário do bairro de Sorbonne, esclareça o mistério, que talvez não passe de uma brincadeira de mau gosto, excessivamente prolongada. Então aí o jornal publicou esse fenômeno, esse fato, e deixou ali a cargo dos investigadores para saber se por acaso aquilo era realmente um efeito físico ou se por acaso era mais uma brincadeira desse tipo. Kardec, então, depois de passar por essa situação, como ele colocou para nós, citaremos a respeito a conversação suscitada pelos fatos verificados nesse fenômeno. Os pormenores se encontram na revista que nós lemos agora. Então Kardec, na sociedade, junto com o grupo mediúnico com o qual ele trabalhava, evocou, né, solicitou as orientações do espírito São Luís. A gente lembra sempre que São Luís era um dos orientadores do trabalho que Kardec fazia, e São Luís foi o imperador francês, que era chamado de Luís, e aí então ele, por ser muito católico, após o seu desencarne, foi canonizado pela igreja e recebeu o título de São Luís. E Kardec manteve esse título. A gente vê que Kardec aqui não tem nenhuma preocupação ou qualquer tipo de preconceito em utilizar uma terminologia católica, já que era assim que essa personalidade era conhecida, né? Então eu utilizava esse mesmo nome. Kardec então fez a seguinte pergunta: teria a bondade de nos dizer se os fatos... Filhinha, já estou aqui no livro dos médiuns, tá? É a primeira questão. Teria a bondade de nos dizer se os fatos que dizem ter ocorrido na rua Desnoyers são reais? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvida. Aquilo que Kardec colocou então, é possível, né? Mas a questão é, vamos investigar para saber exatamente se é possível que isso seja real. Responde São Luís: sim, esses fatos são verdadeiros, mas a imaginação do povo os exagerou, seja por medo, seja por ironia. Entretanto, repito, são verdadeiros. Foram manifestações de um espírito que se diverte um pouco com os moradores.
há alguém na casa que dê motivo a essas manifestações, elas são sempre provocadas pela presença de uma pessoa detestada. O espírito perturbador se aborrece com o habitante do lugar em que ele se encontra e quer pregar-lhe algumas peças ou fazê-lo mudar-se. Aqui dá para entender que o que Kardec perguntou a São Luís era exatamente ali, né, talvez assim, né, quem é o responsável, o médium responsável pelas manifestações. Aí Kardec então corrige na outra pergunta, ele reelabora, reformula a sua pergunta. Perguntamos se há entre os moradores, alguém que seja a causa dos fenômenos, em virtude de mediunidade espontânea e involuntária. Então, primeiro, São Luís colocou na questão número 2, que normalmente esses fenômenos acontecem, principalmente atingindo, né, ou provocando algum tipo de perturbação no ambiente, por alguém que tem alguma relação com esse espírito, alguma relação moral, que deixa o espírito aborrecido, ou que seja por histórias, por situações vindas de existências anteriores, de vínculos do passado, seja por algum motivo atual, né, o espírito se julga, por exemplo, dono daquela residência, e de repente vem um novo morador. E aí então o espírito quer tentar espantar esse morador, e ele faz de tudo para evitar. Então é uma coisa meio pessoal que ele faz, ou para se divertir, coisa e tal. Mas Kardec perguntou então se havia algum médium presente que pudesse favorecer o acontecimento. Responde o espírito: isso é necessário, pois sem isso o fato não poderia se dar. E Kardec destaca essa colocação: sem isso o fato não poderia se dar, dizendo necessariamente que para que os espíritos interajam com o mundo físico é necessária a presença de um médium de efeitos físicos. Então, se aconteceu alguma coisa, a pergunta não é quem fez o fenômeno, mas quem são os responsáveis pelo fenômeno, juntando os espíritos e juntando os médiuns. Um espírito mora num lugar de sua predileção. Enquanto ali não aparece uma pessoa que se possa servir, fica sem ação. Quando essa pessoa aparece, então ele se diverte quanto pode. Uma pergunta que já me fizeram, que eu não encontrei nenhuma resposta, ou não soube da mesma forma também explicar, é assim: se por acaso não tem nenhum médium de efeito físico próximo daquele local, ele pode pegar esse fluido de alguém que esteja próximo. Ou seja, ele vai, coleta essa substância e se utiliza dela. Kardec já colocou aqui também, né, aqui nessa mesma questão, só voltar um pouquinho para a gente poder reforçar essa ideia. Deixa eu ver aqui, voltando um pouquinho. Só um minutinho. Deixa eu só pegar um trecho que ele comentou aqui agora há pouco. Aqui já passou. Aqui também já passou. Está aqui, ó. A intervenção voluntária, no item 93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial parece necessária na maioria dos casos para a produção desses fenômenos, embora haja aqueles em que o espírito parece agir sozinho. Mas ainda nesse caso ele pode tirar o fluido animalizado de uma pessoa distante. Então a gente vê, eu estou numa casa, eu não sou médium, mas eu presencio um fenômeno. Significa que o espírito se valeu de alguém que estava próximo, que ofereceu para ele condições de produzir esse fenômeno. Mas nesse caso Kardec coloca de uma pessoa distante. Qual é essa distância? Já me perguntaram isso. Qual é a distância que o médium tem que estar para poder fazer com que o espírito, para permitir que o espírito colete essa substância? Eu não encontrei resposta para isso, né? Também nunca li nada a esse respeito, né? Então fica ali um tema a ser estudado por todos nós, né? Qual a distância que o médium tem que se encontrar do local onde o fenômeno é produzido? Então, como muita gente é médium e está sempre próxima desses locais, né? Também, pois é, né, Brasil? O espírito tem seus limites, o médium também tem. Então a coisa não acontece assim, né? Mesmo que eu seja ali um espírito, né? Mesmo que eu seja um espírito um médium, um indivíduo que seja médium, com uma pequena potência, então ele vai proporcionar um pequeno fenômeno. Se eu sou um médium de grande potência, grande fenômeno. Como nós sabemos que muitas vezes nós somos dotados de uma capacidade mediúnica que nos é desconhecida, então às vezes tem gente próxima que simplesmente não sabe que é capaz e acaba depois ali acontecendo, né?
A Jane lembrou ali também que a distância nossa é diferente. E o Décio colocou, né, não no espaço conforme nos dimensionamos. Né? Mesmo assim, quando a gente fala de distância, né, qual é a possibilidade disso acontecer de um médium? Mesmo assim, que seja diferente da nossa e tal, mas qual é o limite do espírito? Isso a gente não sabe. Kardec talvez não tivesse tido a curiosidade de perguntar sobre isso, e nós também não nos aprofundamos nesse campo. Mas também é indiferente, né? O importante é que sempre tem alguém por perto. Continua aqui para nós. 4. A presença dessa pessoa no próprio lugar é indispensável? Quase uma pergunta relacionada com essa dúvida. É o mais comum e foi o que aconteceu no caso citado. Por isso eu disse que sem isso o fato não teria ocorrido. Mas não quis generalizar. Há casos em que a presença no local não é necessária. Como Kardec estava focado naquele caso específico, ele acabou não se aprofundando nessa questão. Item 5. Sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para lhes servir, de auxiliar, é uma indicação desfavorável para a pessoa? Indica uma simpatia de sua parte para com os seres dessa natureza? Interessante essa resposta, bom dia pessoal que chegou, porque ela trata exatamente daquele texto que eu li para vocês, daquela psicografia, de um espírito que se manifestou numa reunião mediúnica. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só para poder aqui favorecer. Em que ele colocou aqui que caminhou, no caso um espírito, só para vocês terem uma ideia, para poder ilustrar um pouquinho aqui o nosso estudo. Uma mensagem daquelas que eram raivosas, pesadas e rápidas. Não era uma pessoa, lembra que daquele encapuzado que nós colocamos para vocês, de alguém que chegou encapuzado, fazendo ameaças e coisa e tal, e nessas ameaças dizendo que o mundo espiritual inferior, quando se junta, tem muita força, eles podem fazer o que eles desejam e coisa e tal. Sérgio, eu não conheço qual é a sala do Sérgio Aleixo, tá? Mas normalmente quando ele faz estudos, é na sala... qual é a sala do que o Francis trabalha de sexta-feira, gente? Vocês se lembram? Eu me esqueci o nome dela agora. Coloque na área de texto se vocês se lembrarem. Mas normalmente de sexta-feira às 8 horas da noite, Seara Espírita, obrigado Nando, é a sala Seara Espírita, que o Sérgio Aleixo costuma fazer participação lá junto com o pessoal de lá. Então no caso da ADERJ, da Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro, então deve ser de sexta-feira. Ele tem a sala dele agora? Então teria que pesquisar mesmo, mas deve ser à noite, sem dúvida nenhuma. Do Paulo Ramos, no caso, que o Francis colabora com lá também. Mas eu não sei não, Sérgio. Tá? Certamente é à noite aqui no Paul Talk, mas eu não sei o dia. Tá? Sinto muito não te ajudar. Pois é. Tem espírita para todo lado aqui. Então, aqui no caso, o espírito que se manifestou, ele não era a mesma pessoa que apareceu do outro lado. Era um senhor de rosto redondo, meio calvo, cabelos brancos, rosto sério, enfesado, testa franzida, veio sozinho, mas deu a entender que faz parte de um grupo maior. Ele encontrou poucas pessoas no caminho enquanto ele ia caminhando até o centro, talvez devido à sua baixa vibração, à sua faixa vibratória, e ele não se dava conta disso. E essa mensagem gerou assim certos comentários, e a mensagem é essa, Caminhei a tarde inteira procurando por esta casa que se intitula Casa de Oração. Os poucos que encontrei pelo caminho não sabiam onde ela ficava, embora já tivessem ouvido falar dela. Deu-me muito trabalho encontrar esse lugar, o que só aconteceu quando já era noite, e sinceramente não vi nada de especial nela. Uma casa como outra qualquer, com aquelas pessoas na entrada, com seus sorrisos falsos, dizendo que somos bem-vindos e que aqui encontramos a paz tão desejada. Para começo de conversa, não foi atrás de paz que eu vi. Eu gosto de agitar, de provocar reações, de fazer as pessoas notarem a minha presença. Muitas vezes de forma bastante eloquente. Gosto de falar através de vocês, de escrever usando suas mãos, mas eu não ligo a mínima para essa baboseira de reencarnação e mudança no modo de agir. Acredito no aqui e agora. O que quer que eu tenha feito no passado ficou para trás, e não me interessa mais. O futuro não está sendo escrito hoje. O futuro ainda nem chegou e vocês já querem falar dele. Quanta arrogância! Vocês se acham donos da verdade. E os bonzinhos de plantão. Mas a realidade, meus caros, é bem diferente dessas que vocês dizem acreditar.
Que desperdício de tempo, mas o problema é seus. Façam com suas vidas o que bem entenderem e me deixem em paz. Esse espírito então se manifestou, foi coisa de 2 semanas mais ou menos, num grupo mediúnico. E aí então, o interessante, a dúvida que surgiu, eu estou lendo essa questão porque ela vai ao encontro daquilo que a gente está lendo no livro dos médiuns. Porque, no caso a médium, a minha prima, ela tinha assim, um receio muito grande, porque foi a segunda psicografia seguida que ela recebeu de espíritos que tinham o mesmo discurso. Desse discurso de agressividade, de indiferença, de insatisfação e coisa e tal. E aí então ela particularmente me escreveu assim, né, eu fico até envergonhada de receber essas mensagens, porque eu tenho a impressão de que eu tenho algum tipo de vínculo com esses espíritos, alguma raiva dentro de mim, por isso que eu permito, né, eu abro essa possibilidade para eles se comunicarem através de mim. E isso, de certa forma, gera um constrangimento, porque todo mundo recebe comunicação de um espírito comum, de uma mensagem elevada, e os raivosos vão diretamente com ela, né? Então dá a impressão de que os médiuns não se incomodariam com isso, mas se incomodam. Porque se por acaso vários espíritos suicidas vêm falar através de você, para aqueles que não estudam, que têm uma primeira impressão muito fácil, vai dizer que você tem vínculo com eles porque você foi um suicida no passado. Mesmo que tivesse sido um suicida no passado, para nós, para o nosso orgulho na atualidade, para o julgamento que as pessoas costumam fazer, isso nos provoca um certo incômodo. Se é um espírito raivoso, um espírito obsessor, dá a impressão de que eu tenho uma ligação moral com ele. Né? Por isso que eu, nesse caso, nesse quarto, Kardec colocou então essa pergunta: sendo os espíritos de ordem inferior, ou seja, aqueles espíritos que estão ali sempre se manifestando, sempre provocando esse tipo de inconveniente, e tem um médium de efeito físico que está ali presente, ajudando nessa produção, a pergunta é, se ele faz isso incomodando as pessoas, significa que a minha personalidade também é assim, de incomodar as pessoas, de ser egoísta, de ser irresponsável, essas coisas todas? Então, sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para lhe servir, de auxiliar, é uma indicação favorável para essa pessoa? Ou seja, a deprecia, de certa forma, ser ali coautora desses fenômenos? Indica uma simpatia da sua parte com os seres dessa natureza? Respondem os espíritos: não precisamente, porque essa aptidão decorre de uma disposição física, mas indica quase sempre uma tendência material que seria preferível não possuir, pois quanto mais elevada moralmente, mais a pessoa atrai os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. No caso dos efeitos físicos, significa assim: eu posso ser um médium de efeito físico, mas que pela minha conduta, pelos meus valores, pela minha crença, pela minha espiritualização, eu não permito que esses espíritos se utilizem de mim. Agora, quando ele diz assim, uma tendência material que seria preferível não possuir, é o apego que a pessoa tem com os interesses do mundo físico. Eu não estou preocupado em igrejas, não estou preocupado em missa, não estou preocupado em centro espírita, não estou preocupado em leituras nobres, eu estou vivendo a minha vida. Não sou uma pessoa má, não sou uma pessoa que tem vícios, sou simplesmente alguém que quer viver a vida curtindo os meus amigos, as minhas festas, o meu trabalho, comprar as minhas coisas, pagar as minhas contas, fazer minhas viagens, meus passeios. Não estou preocupado com essa questão espiritual. Daí então que essa minha invigilância, né, é mais ou menos isso, Marcelo, né, que é assim viver tranquilamente. Então, desse comportamento invigilante que ele tem, ele acaba dando essa abertura para que ele seja também utilizado, né, seja um instrumento desses espíritos na produção desses fenômenos. No caso da minha prima, o que eu conversei com ela foi o seguinte: eu falei, olha, não tem essa preocupação, porque pela sua personalidade, pela sua natureza, pelos seus valores, você não tem afinidade com esses indivíduos. Na verdade, você é o médium capaz de fazer com que esses espíritos, né, tá, joia, né? Então, que permite, que dá possibilidade para esses espíritos se comunicarem. E eu dei o exemplo, claro, do nosso Chico Xavier, que ele recebia obsessores, recebia sofredores, recebia suicidas e tudo mais, e ele necessariamente não tinha vivenciado isso. Ele apenas tinha, vamos dizer assim, essa polivalência na comunicação com os espíritos. Há indivíduos que, pela sua afinidade, têm ali a proximidade com determinados tipos de espíritos. Já outros são mais polivalentes, permite essa multiplicidade, né, de
essa diversidade de espíritos nas suas comunicações, que foi a mensagem, que foi a resposta que eu passei para ela. Mas enfim, vamos lá então, continuando. Item 6. Onde o espírito vai buscar os objetos que tira? Questão interessante essa. Respondem os espíritos: esses objetos são quase sempre encontrados no próprio lugar ou na vizinhança. Uma força que sai do espírito os lança no espaço e os faz cair onde quer. 7. Desde que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até mesmo provocadas com o fim de convencer, parece-nos que alguns incrédulos, fossem o seu alvo, seriam forçados a render-se à evidência. Eles às vezes se queixam de não haver testemunhado fatos contundentes. Não dependeria dos espíritos dar-lhe uma prova sensível? Aqui no caso, aqueles que precisam ser estimulados, que precisam ter uma abertura mental maior para poder entender o que acontece, né, que são incrédulos e coisa e tal. Os espíritos não poderiam fazer isso? Responde aqui São Luís. Os ateus e os materialistas não testemunham a cada instante o efeito do poder de Deus e do pensamento? Mas isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus lhe diziam: Mestre, fazei-vos ver algum prodígio. Não se pareciam com esses de hoje que vos pedem para ver as manifestações? Se não se deixam convencer pelas maravilhas da criação, não seriam mais tocados pelo aparecimento de um espírito, mesmo da maneira mais evidente, pois o seu orgulho os transforma em animais empacados. Não lhes faltariam ocasiões de ver, se eles as procurassem de boa fé. É por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que não faz nem mesmo para aqueles que sinceramente buscam instruir-se, porque ele só recompensaria os homens de boa vontade. Essa incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Já vistes que ela não impediu a expansão da doutrina. Não vos inquietei, pois, com a sua oposição, que é para a doutrina como a sombra numa pintura. Dá-lhe maior relevo. Que méritos teriam eles se fossem convencidos à força? Deus lhes tiraria a responsabilidade da teimosia, e essa responsabilidade é mais pesada do que pensais. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque eles não duvidam do poder de Deus. Né? O interessante é que eu já participei de uma situação como essa, quando eu, conversando com um espírito, e ele através da psicografia me respondeu, eu perguntei assim, né, não seria mais fácil se as coisas acontecessem na nossa frente para convencer realmente da existência do mundo espiritual? Fiz essa mesma pergunta. E ele me respondeu assim, que nós não podemos ser como São Tomé, que temos que ver para crer. Nós temos que crer para poder ver. Né? Porque é exatamente isso, os espíritos não têm obrigação, tampouco motivo de nos convencer daquilo que nós não queremos. Na verdade, somos nós que, através da nossa crença, vamos entendendo a existência do mundo espiritual sem necessariamente qualquer tipo de espetáculo. Se a gente quer conhecer o mundo espiritual, é a nossa razão que tem que ser tocada pelo raciocínio e não pela impressão. Pois é, né, colocou como animal empacado aqui, né? Você não quer porque não quer e pronto. Quando a gente fala sobre a criação do universo, o nascimento de uma criança, uma flor, né, um fenômeno biológico, um fenômeno astronômico, a gente diz assim, né, isso aqui tudo é a obra grandiosa de Deus. Aí o indivíduo cético vai dizer assim, meu filho, isso aí é a natureza que faz e ponto. E não se fala mais nisso. Então, se quer acreditar nisso, então que a coisa seja assim. Resposta número 8, para a gente poder finalizar. Achas convenientes evocar esse espírito para lhes permitirmos algumas explicações? Responde aqui o São Luís. Evoca-o se o quiserdes, mas é um espírito inferior, que só dará resposta de pouca significação. Então, no nosso próximo capítulo, nós vamos então conversar com o espírito, ver ali a conversa que Kardec teve com o espírito, para entender exatamente quais são os seus motivos, para entender por que ele fez isso e coisa e tal, quem é o indivíduo e tudo mais. Tá? Então, pessoal, fechando por aqui, fechando, né, 5 minutos antes, porque como eu comentei no início, tem um compromisso daqui a pouco.